Não, não é isso que eu quis dizer. Não, presidente, eu posso te fazer uma pergunta? Ih, virou entrevista. Uma pergunta? Não, vai ser rápida. A resposta sua vai ser muito rápida. A resenha acabou. Isso é para ensinar. Até pegar a cerveja. Isso é para ensinar o voo. É para ensinar o voo. Estou me sentindo aqui no botequim. Vamos lá. Virou entrevista. Ainda bem que eu não bebi. Isso é para ensinar o vovô, ao vovô Jorge Salgado, como se faz. Você sentando na cadeira de presidente do Vasco, como você vai fazer para esses 100 milhões que veio agora que o Vasco tem que pagar? O Salgado disse que o Vasco vai fechar as portas. Primeira coisa que você faz é... Não responde não, presidente. Não responde não, senão eles vão escutar e vão executar. Não responde não. Responde off para ele. A gente está pelo teu projeto, pô. Vai responder vai entregar ouro pro bandido? Já basta não ter Ricardo Graça que entregar ouro Mas Edinho, eles não têm como fazer, mesmo escutando, eles não têm como fazer. Tem que ter competência para tal. Não dá ideia, não. Tem que ter competência para tal. Eu veto essa resposta. Não responde não, presidente, por favor. Aí, gente. É o Vasco, pô. Não é o Flamengo, não. Toda a reestruturação, você tem que entender que a reestruturação começa com o trabalhista e com o fiscal. Se você agrava o passivo trabalhista, tu já fudeu a tua reestruturação de cara. Já começou errado. Quando você resolve, o Vasco já não estava pagando o ato. Estava lá prorrogando, pedindo para prorrogar, justificando com a pandemia. Tá bom, vai lá. É válido. Né? Tudo bem. E aí, meu amigo, de repente, você manda embora 186 pessoas. Só que manda embora sem pagar. E uma condição para tu ter o ato para você ser mantido no ato, você tem que estar pagando todo mês aquela quantia que foi combinada, que já não estava sendo feito. E também, é uma outra condição, e também você assume o compromisso perante a Justiça do Trabalho de que você não vai demitir ninguém sem pagar a indenização. Se, por exemplo, você denunciar um empregado, e aquele empregado for lá e fizer uma denúncia, já é o suficiente, uma denúncia de que você demitiu ele, não pagou a rescisão dele, já é o suficiente para você perder o ato. Os caras demitem 186. Quando eu vi isso, eu já falei comigo mesmo, fudeu. Só que eu não vim a público falar que fudeu, porque o meu interesse é ver o Vasco sempre bem. Então não me cabe ficar torcendo contra, como muita gente acha que se faz. Eu não faço isso. Eu estou sempre torcendo pelo Vasco. Então, você vê uma coisa errada dessa, como foi feita, muito errada, inclusive sendo comemorada. Em primeiro lugar, você tem que lembrar que você tem que humanizar as relações. O funcionário, ele tem família, ele tem as suas expectativas, toda mudança de comando é um estresse, que o cara fica pensando aí, será que eu vou ficar? Será que eu não vou? Será que o cara já está com salário atrasado? Já está sem receber direito? Vocês devem lembrar aí que até cesta de alimentos foram dados para os funcionários no Natal. Sim, sim. Aí, do ponto de vista humano, já é complicado você fazer isso. Do ponto de vista daquilo que eu falo que está faltando, além da representatividade, que o Pai Carlos sempre muito bem lembra, está faltando empatia. Empatia com a nossa essência,
empatia com os nossos valores, empatia com a nossa história, com a nossa paixão, com as nossas glórias, com os nossos funcionários, com os nossos atletas, com os nossos torcedores. Está faltando a empatia. Sensibilidade também. Infelizmente, a gente está tendo, seguidamente, 2 presidentes sem qualquer empatia, com ninguém. E muito se fala mal, quem não gosta, do Eurico, mas isso era uma coisa que ele tinha. Tanto representatividade como empatia. Verdade. Pessoas, né? E isso está faltando. Está faltando. Mas, se você demitisse um e não pagasse, já era um problema. Mas, de repente, os amigos resolvem demitir 186 e não pagar. Dizendo que fez uma economia danada. Olha a economia aí, ó. Cavou a própria cova. Olha aí a economia. Exatamente. 40 milhões. Oh, que economia, hein? Descumpriu o ato. Ah, mas teve mais, não foi só isso, não. Aí, deu o merdel. 186. Se fosse uma pessoa, já era um problema, mas é algo mais discreto. Mas os caras resolveram mandar embora, no meio da pandemia, quase 200 pessoas. Isso chama a atenção do Ministério Público. Aí o Ministério Público vem e arrocha o Vasco. Está no papel dele. Ele está no papel dele. Temos que lembrar que a gente tem que torcer para o Vasco, sim, mas a gente tem que construir um Vasco que honre suas obrigações, que cumpra seus contratos, que seja exemplo para todo mundo. Eu amo o Vasco, mas, apesar disso, eu quero um Vasco que seja exemplo para os meus filhos. Eu quero um Vasco que ele vista a camisa não só de um time vencedor, mas de um time e um clube inspirador. Um clube que nos dê exemplo. Isso, para mim, é muito importante, porque isso é uma questão de integridade, isso é uma questão de caráter. Então, esse Ministério Público vai e aciona o Vasco. Foi toda aquela problema de que conseguiu uma decisão para reintegrar, e o Vasco conseguiu suspender lá em Brasília, se não me falha a memória, e foi proposto um acordo com o Ministério Público. E foi dado como garantia uma garantia que já estava dada. Aonde que essa garantia que foi dada já estava dada? Lá no ato trabalhista. Porque para você ter o direito de ter todas essas execuções centralizadas num lugar só, numa vara só, porque se não fosse isso, o que aconteceria? Você teria lá centenas de processos, toda hora uma liminar de penhora disso, daquilo outro, fica ruim para o Vasco e fica ruim para o credor também. Porque, às vezes, ele vai penhorar a mesma coisa que o outro já penhorou e não vai conseguir receber. Então, a Justiça do Trabalho, ela fez o quê? Ela organizou todas essas execuções numa vara só, que é a vara centralizadora das execuções, através de um ato trabalhista que permite você aderir a esse ato, desde que você dê uma garantia em dinheiro, que você, se demitir alguém, demita pagando a rescisão, e desde que você pague mensalmente o valor que tenha sido ali estipulado. Então, o Vasco já não estava pagando o valor estipulado. E a Justiça do Trabalho estava administrando aquilo, entendendo que era um problema também relacionado à pandemia, estava administrando, não estava canetando. Só que aí, junto a isso,
as rescisões não pagas. E junta a isso também o fato de que, no acordo com esses empregados que foram demitidos sem receber, o fato de que foi dada uma garantia que já tinha sido dada lá no ato, que não podia ser dada. Aí o juiz que administra o ato vê esse negócio e acha que o Vasco está agindo de quê? De má fé. E mete a caneta. Então, o que você tem que fazer é contornar, é conversar com os credores, é gerar credibilidade no credor, é sentar na mesa com o credor. Antes de sentar com a justiça, respeitar o credor. Credores, vem aqui, olha, assim eu não vou conseguir pagar, não vou precisar dessa maneira. Todos são meus colegas, todos eu conheço, os advogados desses credores, todos me conhecem, me respeitam. E isso é o que você vai fazer em primeiro lugar. Passar confiança. Em segundo lugar, você vai mostrar que você tem um projeto de captação de recursos financeiros no qual você vai conseguir satisfazer o interesse do credor mais rápido do que ele podia esperar. Só que isso aí você precisa da colaboração do credor. Então, mais uma vez, você gera o que é necessário em qualquer gestão reestruturante, que é, outra vez, empatia. O credor não pode ser tratado como lixo. O credor é um ex-empregado do Vasco. É uma pessoa que trabalhou para o Vasco e não recebeu seus salários. Então, ele tem que ser tratado com compreensão, com empatia. Você tem que mostrar a ele que você está criando as condições para que ele receba o crédito dele o mais rápido possível e não tratar ele como lixo, cagar na cabeça dele. Tratar com dignidade, né? E buscar lá seus direitos. O que é isso? Que humanidade é essa? Que empatia é essa? Isso combina com o que é o Vasco? É totalmente na contramão da história do clube. Claro que não. É difícil? É difícil, claro que é difícil. Dá muito trabalho, claro que dá muito trabalho. Não tenho nenhuma dúvida de que é um desafio gigantesco colocar o Vasco no eixo. Mas por isso que precisa ser alguém que tenha estudado os problemas, que tenha se preparado, que tenha se preocupado em trazer parceiros novos que nunca estiveram no Vasco, que é capaz de oxigenar o clube com novas pessoas, que está trazendo grandes executivos do mundo corporativo que estão acostumados a lidar com situações piores do que essa, para poder fazer as coisas acontecerem. Mas com uma liderança humanizada. Uma liderança que gera credibilidade. Uma liderança que não diz que está ali para se pagar. Uma liderança que não diz que está ali colocando dinheiro que você não sabe nem se a origem do dinheiro é dela. Isso aí. Uma liderança que dá exemplo. Uma liderança que trabalha nas dependências do clube e não na sala do seu primeiro vice-presidente, que está tentando alugar aquela sala há anos e não consegue, num lugar do Rio de Janeiro, cuja taxa de ocupação hoje é apenas 50%, porque o centro da cidade do Rio de Janeiro está abandonado. Para o brasileiro, vascaíno, que não está no Rio de Janeiro e não sabe, os nossos amigos aqui do Rio de Janeiro podem atestar. O centro da cidade, infelizmente, do Rio de Janeiro está abandonado.